Bom dia, a graça e a paz do Senhor, né? Para todos. Esta manhã eu resolvi aqui trazer uma palavra, né? Da parte de Deus, que está em Deuteronômio capítulo 18, verso 9, 10, 11, 12, 13 e 14, que diz assim: contra os adivinhos e os feiticeiros, né? A gente tem que ter cuidado com essas pessoas, né? Que adivinham, que são feiticeiros, né? Para Deus é tudo abominável. E Deus usa Moisés para falar ao povo de Israel que ia possuir uma terra. Ele ia entrar numa terra e lá existia muitas pessoas que adivinhavam, que eram feiticeiros, que eram argoeiros, né? Então ele se preocupou com aquelas pessoas que quando entrassem naquela terra que o Senhor deu, eles não se contaminassem, né? Então a palavra do texto está em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9, diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme a abominação daquele povo. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seus filhos ou as suas filhas, nem adivinhador, nem prognosticador, e nem argoeiros e nem feiticeiros, nem cantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus te lança diante de ti. Perfeito será para com o Senhor teu Deus. Porque estas nações que há de possuir, houve os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permitirá tais coisas. Amém? Então a palavra é aqui, né? O Senhor prometeu colocar o povo dele dentro de uma terra. E dentro dessa terra tinha esses feiticeiros, esses adivinhadores, esses argoeiros, né? Fiquem agorando as coisas, né? E aí o Senhor, ele passa a dizer assim: quando entrarem naquela terra, quando vocês forem para o Senhor, terra, se afaste desse povo, né? No versículo 10 diz assim: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo teus filhos, né? Que existiu isso, né? Passava os filhos pelo fogo, as filhas, nem adivinhador. Se tiver adivinhador, a pessoa gosta de procurar adivinhar as coisas, né? Que acha que vai acontecer isso, acontecer aquilo, né? E nem prognosticador. Prognosticador. O que é prognosticador? Que faz acerca do futuro, que pratica adivinhações. Tinha essas pessoas lá também, esses prognosticador. Nem argoeiro. Que é argoeiro? Quem anuncia o acontecimento, que vai anunciar o que vai acontecer lá na frente. Então, esse povo existiu naquela cerca e hoje existe, né? E nem os feiticeiros, né? Que faz feitiço, que faz macumba, que faz rituais. Então o Senhor, ele proibiu o povo não se misturar com aquele povo, né? Queria que eles se afastassem daquilo que era a abominação do Senhor. Nem cantador, que gosta de encantar, que gosta de falar coisas maravilhosas, né? Enganando, falando coisas que não tem nada a ver, que o futuro, que vai acontecer no futuro, né? Que fica encantando as pessoas com as suas palavras bonitas, mas não tem nada a ver, né? Os necromantes, pessoas que colocam carta, né? Que diz que vai ver o seu futuro, que vai acontecer. Cuidado com esse povo. Nem mágico, cuidado com os mágicos também, tá? Isso não faz parte de Deus. Nós temos que ter cuidado. O povo de Israel gostava muito disso. Então Deus, vou te colocar no lugar, e esse lugar tu não se contamina. Se afaste do que é profano diante do Senhor desta manhã. O Senhor manda dizer nesse texto aqui, né? Mágico, e nem consulte os mortos, né? Pessoas que nem a mesa branca, né? Os espíritas, eles gostam de dizer que vai falar com os mortos. A Bíblia diz: quem dessa sepultura de lá não tornará,
né, até a grande dia do Senhor. Esses mortos só vão ressuscitar quando Jesus vier buscar a sua igreja, e os mortos vão ressuscitar primeiro que eles estão em Cristo. Né? João capítulo 5, 27 e 28 está lá dizendo, né? Quando vira as trombetas tocando, os mortos vão se levantar dos túmulos, né? Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Né? Pois todo aquele que faz tais coisas é abominável ao Senhor. Isso é abominável ao Senhor. Essas coisas de você procurar feiticeiro, procurar macumba, quem coloca carta, quem faz feitiço, adivinhações, se afaste desse povo. Era o que Deus queria que o povo de Israel fizesse. Ele disse, eu vou te colocar numa terra, lá vai ter tudo isso, e se afaste disso. Mas por quê? Aí às vezes a gente fica pensando, por que Deus coloca nós no meio de um povo incrédulo, um povo que adora essas coisas? Para nós ver a diferença. Às vezes Deus te coloca num lugar, numa situação escalafobética, esquizofrênica, que você acha, o que é que eu estou fazendo? Por que Deus me colocou aqui, no meio desse povo? Para ver se você faz diferença no meio deles. É isso que acontece. Deus não vai jamais vai tirar você no meio dos pecadores. Ele não vai tirar. Ele vai te colocar no meio dos pecadores para ver a diferença. Se você vai se contaminar. Era o que Deus está dizendo. E todos que fazem essas coisas são abomináveis ao Senhor, e o seu Deus lançará fora diante de ti. O Senhor vai se afastar de ti. É o próprio Deus dizendo, gente. Se vocês praticam essas coisas, o Senhor não vai estar diante de você. Ele não vai se agradar disso aqui. Então o que eu quero dizer é que se afaste dessas coisas, aonde Deus lhe colocar. E aí você chega lá, Senhor, por que o Senhor me botou aqui no meio desse povo? É porque o Senhor Deus quer ver você diferente. Ele quer ver você diferente daquele povo. Então Deus queria que aquele povo se afastasse de tudo que era profano. Como é que você vai mostrar santidade? Como é que você vai mostrar realmente se tu é um filho de Deus? Se tu vive num lugar que não tem nada para tu mostrar. Então ele vai te colocar num lugar inconveniente, num lugar de tentações, para ver se realmente você se contamina ou realmente você vai ser perfeito diante de Deus. Né? Aí no versículo 13 ele diz, perfeito será para com o Senhor teu Deus. Então se você não se contaminar com essas coisas que Deus proíbe, você vai ser perfeito diante de Deus. Deus está dizendo aqui no versículo 13, perfeito será, pois, com o Senhor teu Deus. Então, tu será perfeito. Por isso que às vezes Deus coloca nós no lugar em coisas que nós nem imaginamos. Mas ele diz, perfeito será para o Senhor teu Deus. O que vai ser perfeito? Se tu não se contaminar com necromante, com adivinhador, com prognosticador, que aquelas pessoas gostam de adivinhar lá na frente. Então, tudo isso. Isso é que Deus quer que nós façamos. Se afaste dessas coisas profanas. Procure o Senhor teu Deus. Então ele está dizendo aqui, porque estas coisas, versículo 14, porque estas nações que há de possuir, houve os prognosticadores e adivinhadores. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permitirá tal coisa. Então o Senhor não vai permitir que você se contamine. Então, quando Deus te colocar num lugar que você acha que ali você vai cair, que você não. Ali você vai mostrar que você serve um Deus misericordioso. Que você serve um Deus que é contigo naquele lugar. E ele não vai deixar você se contaminar. Então se afaste desses prognosticador, argoeiro, feiticeiro, encantador, necromante, que coloca carta. Se afaste desse povo mágico. Não acredite nessas coisas. Acredite só em Deus. Adorará somente o teu Deus. Essas coisas são abomináveis ao Senhor nesta manhã. Então se afaste. Onde você estiver, mostre que você é um homem e uma mulher de Deus. Que não vai se contaminar com essas coisas mais. Amém? Que Deus abençoe dessa manhã. Que você pegue essa palavra, Deuteronômio, capítulo 18, versículo do 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Pode ler. Contra os adivinhos e os feiticeiros. Deus é contra isso. Não acredite. Acredite somente em Deus. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus te guarde. Deus dê um dia de paz, de alegria. Tá? Que o Senhor possa te revelar aquilo que você quer saber.
que aquilo que não agrada a Deus, peça ao Senhor, o que é que não que eu quer que eu faça, que eu não te aborreça, o que agrada ao Senhor, tá bom? O que desagrada ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe, que Deus te dê a graça, em nome de Jesus. Amém.